alô, galerinha do YouTube! Professor Fred na área! Química, equipe Dascalos, para falar hoje de uma característica dos líquidos que se chama tensão superficial. E hoje, pensar na tensão superficial da água, com certeza é um assunto que você vai precisar para você entender um tanto de características, um tanto de propriedades desse líquido tão importante que sem ele, claro, não existe vida. Turminha, o que seria essa história de tensão superficial? Primeiro, é uma característica, galera, que tem em vários líquidos, em todos os líquidos. Alguns líquidos têm mais ou menos do que outros. E aqui nós estamos discutindo a tensão superficial da água, tá? Que é, na verdade, a tensão superficial maior que qualquer líquido. A água tem a maior tensão superficial de todos os líquidos, se você for pegar para comparar. Primeiro, para você entender isso, você precisa lembrar que quando eu penso num copo com água, eu estou ali imaginando zilhões e zilhões de moléculas de água. E essas moléculas de água, galera, elas não estão paradas. Existe aí movimento de translação, ou seja, a água está para lá, para cá, as moléculas de água. Existe aí um movimento rotacional, vibracional, existem todos esses tipos de movimento, ok? Galera, agora não se esqueça, as moléculas de água, elas são atraídas por uma força intermolecular muito importante, que é a mais forte das forças intermoleculares. Tá lembrado? Já falou? Beleza. Essa força intermolecular é conhecida como pontes de hidrogênio. Lembra que nós temos aí três forças que podem existir entre as moléculas, que fazem a atração entre as moléculas. Pontes de hidrogênio, dipolo permanente e a dipolo induzido. E a mais forte de todas seria quem? Ponte de hidrogênio. A ponte de hidrogênio, galera, ela acontece com moléculas que são polares, ok? E ainda tem hidrogênio ligado ou a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio. Esta é a característica da ponte de hidrogênio. E tem vários exemplos de moléculas que possuem ponte de hidrogênio. E uma delas é a água. Galera, ponte de hidrogênio, por ser uma força forte, ela vai interferir em um tanto de característica. Por exemplo, no ponto de fusão e ebulição. Moléculas que fazem pontes de hidrogênio apresentam geralmente pontos de fusão e ebulição mais elevados. É claro que não é apenas a força intermolecular que interfere no ponto de fusão e ebulição. Existem outras situações que também interferem, como a massa, a superfície da molécula, mas a ponte de hidrogênio, ou seja, a força intermolecular, interfere bastante. Tá? Então, se você pegar duas moléculas que têm massas parecidas, superfícies parecidas, mas têm forças intermoleculares diferentes, aquela que tiver ponte de hidrogênio, você pode ter certeza que vai ter o maior ponto de fusão e ebulição. Ô Fred, tá, beleza, mas o que vem a ser essa história de superfície de contato, tensão superficial? O que tem a ser esta situação? Galera, quando você tem aqui as moléculas representadas dentro de um recipiente, elas têm uma atração para todos os lados. Mas as moléculas aqui da superfície, galera, não têm essa atração para todos os lados. Então acaba que as moléculas que estão na superfície, elas formam uma rede de moléculas. Isso é o que nós chamamos de tensão superficial. Ó, superficial é apenas na superfície. Tá? Então você tem aí uma rede de moléculas. Se você pegar um recipiente com água, com certeza a gente não consegue perceber isso, mas na superfície desse líquido existe como se fosse uma rede de moléculas de água. É como se as moléculas de água estivessem dando um bracinho para a outra assim, ó, e fazendo força e fazendo aí, com certeza, uma tensão sobre essa superfície. Por isso que se chama tensão superficial. Agora, turminha, situações importantes que podem aparecer para você. É a tensão superficial que faz, por exemplo, o formato das gotas. Tá? E não se esqueça, o líquido que tem a maior tensão superficial de todos, quem que é? É a água. Então, a água, com certeza, tem a maior tensão superficial de todos. Então, turminha, entenda,
por conta dessa tensão superficial é que nós temos aí o formato das gotas, tá? Então, se nós não tivéssemos uma tensão superficial tão elevada assim, a água esparramaria sem formar gotículas, ok? Outra situação muito importante que acaba aparecendo muito em provas é aquela situação onde alguns insetos andam sobre a água. Então o inseto é tão leve que a tensão superficial da água ela é mais forte, tá? Ela tem um valor mais elevado que seu próprio peso. Então é como se ela empurrasse aí o inseto para fora. Você não precisa colocar o inseto para você fazer isso, para você entender essa situação. Se você pegar uma taxinha e colocar com muito cuidado em um frasco com água, você vai perceber que essa taxinha vai flutuar sobre essa água, por conta dessa tensão superficial. E sabe algo, galera, que pode quebrar a tensão superficial? Os tensoativos. Fred, não entendi. O que é um tensoativo? Sabão, detergente, são tensoativos, são substâncias que conseguem atrapalhar, quebrar essa tensão, esse emaranhado de moléculas de água. Se você pegar uma taxinha, colocar sobre a água, e ela realmente boiar por conta da tensão superficial, quando você jogar uma gotinha de, por exemplo, um detergente, ela vai afundar. Então os tensoativos quebram essa tensão superficial. Então, turminha, fique de olho, é um assunto bem cobrado, você tem que entender porque ele interfere em outras propriedades dos líquidos, então é o assunto tensão superficial, ok? Espero que você tenha gostado da dica, não se inscreva, vai lá, gostou? Pô, curta o vídeo, se inscreva aí no nosso canal, vai lá dar aquela força que você direto vai receber vídeos aí importantes para o seu sucesso em vestibulares Enem. Abraço!